Capítulo 8. Vivendo o presente. Acordei com uma música orquestrada linda e suave. Sem abrir os olhos, sorri imaginando. Minha mãe está com o rádio ligado. Hoje é sábado. Vou descansar um pouco mais. Depois vou levantar, tomar um café. Vou sair com meus irmãos para fazer umas compras. Quem sabe à tarde vamos ao cinema? Ainda de olhos fechados, tive uma sensação estranha, um sonho esquisito. Veio-me a imagem de Marcos. Imagine, eu não sabia quem era essa pessoa. Ele não trabalhava comigo na empresa. Foi um sonho mesmo. Senti medo de abrir os olhos. Fiquei ouvindo a música e procurei sentir o cheiro do café da minha mãe. Tentei ouvir o barulho da televisão. Meus irmãos ficavam com o som baixo para não me acordar. Não ouvi nada, apenas aquela música. Resolvi abrir os olhos. Meu Deus, lembrei-me de quem era e onde estava. Thaís entrou no quarto, veio até mim. Bom dia, Simone. Conseguiu descansar um pouco? Vou ajudá-la a tomar um banho e depois, se você quiser, pode ir tomar um café. Você gosta de café, não é verdade? Tomei um banho maravilhoso, senti-me bem. Vesti uma calça jeans e camiseta branca. Calcei tênis, prendi meu cabelo e só então tive coragem de perguntar a Thaís. O que me aconteceu ontem à noite? Por que passei tão mal? Você provocou esta recaída. De repente caiu em depressão, ligando-se a sentimentos de tristezas, dúvidas e incertezas. O sofrimento atrai outros sofredores. Você entrou na sintonia da dor, por isso passou tão mal. Quanto ao que você pensa que foi ontem, depende do que você chama de ontem. Venha cá, ela me chamou. Olhe para o jardim. Marcos me chamava e eu pedi. Vamos até lá? Antes de sairmos, vou avisar o Dr. Eduardo. Ele quer vê-la. Alguns minutos depois, ele entrava no quarto, alto, moreno e muito bonito, com um sorriso nos lábios. Deu-me bom dia e perguntou: Como está, senhorita? Vou bem, doutor Eduardo. Perdoe-me por todo o trabalho que venho dando a vocês. Não se preocupe com o dia de ontem, filha. Procure viver o presente. Aproveite bem o seu dia de hoje para estudar e planejar o futuro. Fiquei envergonhada diante de tanta força e sabedoria. Ele me deu muitos conselhos e, antes de sair, virou-se para mim. Simone, as coisas só acontecem nas horas certas. Não fique lamentando a ausência de seus familiares. Cada um deles está cumprindo uma tarefa importante e especial. Procure fazer as suas tarefas e aguardar os acontecimentos. Nada vale a pena se não soubermos viver e administrar o nosso tempo aplicando coisas boas e nas horas certas. Ele se despediu, aconselhando-me a sair do quarto. Desci com Thaís, entramos num salão onde os jovens se encontravam. Alguns tomavam chás, outros sucos, café, etc. O que deseja? Perguntou Thaís. Quero café. Logo após, fomos até o jardim, encontrei Marcos, ele estendeu a mão cumprimentando-me. Fiquei corada, ele mexia comigo. Nunca tinha me apaixonado por nenhum rapaz, mas Marcos tinha algo especial que me atraía. Uma senhora simpática veio até nós. Olá, meninada, vamos cuidar da vida? Simone, seja bem-vinda. Você está inclusa na lista dos novos alunos da colônia. Deve ficar aos cuidados da Thaís e do Dr. Marcos. Aqui é assim, nós adotamos uns aos outros. É ajudando aos mais fracos que nos tornamos fortes. E olhando em cada um de nós, ela prosseguiu. Espero que não demore muito para cada um de vocês estar adotando outros irmãos. Hoje nós vamos para o pavilhão número 3. Vamos estudar o seguinte tema: nossas emoções após o desencarne. Legal, não é, turma? Assim ela concluiu, sorrindo. Ao lado da Thaís, seguiu o grupo. Eram mais de 1.500 jovens. O auditório enorme, aconchegante, iluminado e muito confortável. Tinha o formato de um disco, havia painéis por todos os lados. Marcos veio sentar-se ao meu lado. No palco, Dona Beatriz, a simpática senhora,
Nos informou que dentro de alguns minutos os nossos professores estariam chegando. Orientou-nos que no encosto do braço da cadeira havia um botão vermelho. Em todas as questões que nos deixassem dúvidas, deveríamos apertar o botão, que esse registraria as perguntas em ordem de chamada. E, no final da palestra, os mestres verificariam pelo número registrado quem estava com dúvidas, a fim de sermos esclarecidos. Abriu-se uma cortina e começaram a entrar os mestres, homens e mulheres, entre eles jovens e idosos, todos simpáticos. Uma moça alta, morena, muito meiga e bonita foi apresentando os mestres e falando o nome de cada um. Em seguida, ela começou a ler os nomes dos ali presentes: Marcos, cadeira X, Simone, Y, Thaís, Z, etc. Fiquei impressionada como poderia saber todos os nossos nomes e onde estávamos sentados. Como se lesse meu pensamento, ela esclareceu. Pessoal, a vocês que ainda são novatos por aqui, deixe-me explicar algo. Em nossa colônia, todos os bens são comuns a todos. E em cada coisa que tocamos, somos imediatamente identificados. Foi uma palestra extremamente proveitosa, mostrada as cenas antes da reencarnação e após. Espíritos voluntários que, por livre vontade, iam ajudar as famílias a se reconstituírem e logo após terem colocado essas pessoas no caminho certo, voltavam para dar continuidade ao seu trabalho espiritual. O silêncio era geral, todos ouviam atentamente os ensinamentos. Um dos mestres pediu que prestássemos bastante atenção nas próximas cenas. Eles mostravam filmes de muitas passagens que revelavam as ligações entre famílias espirituais. Foram apresentadas cenas envolvendo alguns irmãos que, ao retornarem ao corpo espiritual, ainda estavam ligados emocionalmente aos seus familiares. Ligações tão fortes que víamos o indivíduo perdendo o controle e precisando ser socorrido. Fiquei vermelha, eu estava passando por isso. No final dessa demonstração, Thaís falou baixinho no meu ouvido. Aperte o botão, você vai receber ajuda. Sem perder tempo, eu o fiz e fiquei tensa só em pensar que seria citada no final. Assim que terminou a palestra, a assistente dos mestres anunciou: Agora vamos ouvir as dúvidas daqueles que apertaram os botões. Vamos chamando por ordem. Todas as dúvidas ali foram esclarecidas e nos ajudaram muito. Chegou a minha vez, eu perguntei ao mestre: O que me aconteceu no dia anterior? Ao que ele respondeu: As suas emoções carnais ainda estão bem afloradas. A prova é que, logo após você ter a oportunidade de ir visitar um dos pontos dos nossos encontros de trabalho, voltou ansiosa e deprimida. Ao invés de alegrar-se e animar-se, abriu a cortina do passado em busca de lembranças e sonhos que ficaram para trás. A partir de hoje, minha querida filha, você vai participar de todas as atividades da nossa colônia e, aos poucos, vai deixando para trás esta imagem pesada que ainda carrega dentro de você. O ontem, como você assim chama, ficou para trás. Olhe para frente daqui por diante e chame de hoje e amanhã. Depois de toda a lição ali aprendida, resolvi que iria mudar de vida. Jurei para mim mesma que iria estudar, trabalhar e tentar esquecer o passado, até que ele voltasse a ser presente para mim. Eu amava minha mãe, meus irmãos e deixei muitos sonhos para trás. Meu emprego, que conquistei com tanto sacrifício, porém, como foi dito, tristeza e revolta não me levariam de volta. Aquele incêndio acabou com todos os meus sonhos em tão pouco tempo, mas eu estava ali, viva e consciente. Não estava, era me ajudando. Conforme as informações apresentadas para mim, já passados tantos anos e eu parada no tempo, eu tinha impressão de dias e já eram anos e anos. Olhei-me nas águas da fonte, vi o meu rosto, jovem e corado, não tinha envelhecido nada. Era a mesma jovem. Fiz as contas terrestres e exclamei: Que loucura, meu Deus! Se eu estivesse em terra, já estava começando a ter rugas.
Comecei a rir e imaginei. Se tudo se acabou lá em terra para mim, claro, preciso construir algo por aqui. Sou jovem, tenho que me preparar para a vida. Sentei-me num banco e fiquei observando alguns pássaros que voavam em torno das flores. Os pássaros aqui não envelhecem. Aqui nada termina, nada morre, só ficamos doentes quando atormentados pelo passado. Estou no mundo da verdadeira vida. Eu preciso encontrar essa força para viver. Tudo ali era maravilhoso. Os nossos pais adotivos, aos nossos olhos, pareciam mais velhos. Porém, segundo a Thaís, eles adotavam jovens e eram sempre os mesmos por anos e anos. Nenhum deles ficava mais velho. Era o processo de vida de cada um. Eu iria me esforçar, iria recomeçar uma nova caminhada. Não queria mais sofrer pelo Marcos. A carência afetiva me despertou sentimentos que nunca existiram. Ele tinha a vida dele, parecia-me feliz, tranquilo, e havia Camila. Quando pensava nela, estremecia. Ela era linda e todo mundo a amava, menos eu. Por mais que eu tentasse pensar nela com carinho, era impossível. Fiquei sentada ali no jardim, não sei por quanto tempo. Não quis a companhia de Thaís e nem mesmo do Marcos, que veio todo gentil, perguntando se eu queria falar. Ele estaria ali para me ouvir. Respondi-lhe que queria ficar sozinha e colocar os meus pensamentos em ordem. Ele me respondeu: Se precisar de mim, estarei à sua disposição. Quero vê-la sorrir. Ao vê-lo se afastar, pensei: como posso sorrir amando você desse jeito e você amando a Camila do jeito que vi vocês dois juntos? Passei a frequentar vários cursos. Fui trabalhar ajudando no laboratório e logo estava envolvida com a rotina dos médicos. Passei a trabalhar diretamente com o Marcos. Ao lado dele, descobri como ele era amoroso com todas as pessoas, eficiente e amável. Tratava-me com um carinho especial. Eu evitava ficar a sós com ele, mas, apesar do ciúme, sentia-me feliz ao lado dele. Ali tudo era fantástico e divino. As coisas aconteciam na hora certa, tínhamos o sol, a lua e as estrelas, havia o dia e a noite. Chovia e ventava, pássaros e flores enfeitavam a nossa colônia. O jardim era o nosso ponto de encontro. De vez em quando recebíamos jovens e colônias vizinhas. Eles vinham cantar e trazer a beleza da música para nós. Grupos de teatros também se apresentavam em nossos auditórios. Muitos jovens internos namoravam, recebiam o consentimento dos superiores, andavam de mãos dadas e víamos nos olhos de cada um a felicidade plena. Por mais que eu tentasse esquecer ou ver o Marcos como irmão ou amigo, era difícil, eu o amava e desejava como homem. À noite no jardim encontrei Thaís, ela estava mais bonita do que nunca. Chamou-me de lado e falou baixinho. Simone, vou lhe contar algo maravilhoso. Vou me casar. A única coisa que estou desde já sentindo é que preciso deixar a colônia depois de casada. Vou morar na colônia do André. Você vai me prometer que irá me visitar. Aliás, eu não consigo entender o porquê de você nunca ter ido lá. Camila por várias vezes me perguntou por que você nunca visitou a colônia. Eu sempre respondo a mesma coisa. Ela vai assistir a um show musical, teatral, etc. Essa desculpa já não está dando certo. Qual é o problema, Simone? Você não pode me falar? Corei e tentei disfarçar. Ela pegou minhas mãos e, fitando-me, disse: Eu divido com você um espaço, uma vida, uma irmandade, e aprendi a conhecê-la e amá-la como minha verdadeira irmã. Por isso me sinto no direito de falar-lhe o que penso. Desde sua chegada nesta colônia, percebi que a única pessoa que lhe chamou a atenção aqui foi o Marcos. Você ama o Marcos e não quer assumir essa verdade. O que não dá para entender é o seu comportamento em relação a ele. Trabalham juntos, passam todo o tempo um ao lado do outro e você tenta ignorar os seus próprios sentimentos.
Quando Marcos vai à colônia, onde futuramente será minha nova morada, eu sei que ele a convida sempre e você, como de costume, dispensa o convite dele. A Camila me disse isso, Simone. Ah, você e a Camila ficaram amigas íntimas? Gritei. E como você pensa que eu iria me sentir ao lado do Marcos e da Camila? Ainda não me desmaterializei totalmente para aplaudir a felicidade dos dois. Sem sentir raiva, ciúmes, acrescentei. Simone, o que você está me falando? Sente ciúmes do Marcos com a Camila? Meu Deus, que pecado! Thaís olhava para mim e balançava a cabeça. Eu fiquei olhando para ela sem entender. Acho que de fato eu ainda estava muito ligada aos sentimentos terrenos. Não me realizava com o amor dos outros. Queria amar e ser amada. Olha, Simone, eu quero muito ajudá-la e, em primeiro lugar, pare com esses ciúmes tolos. Só estão lhe fazendo mal. Marcos e Camila são os dois irmãos mais unidos do universo. Eles já reencarnaram como gêmeos por muitas encarnações. Camila é aquela luz maravilhosa que você conheceu, e ele é essa luz que vive do seu lado. Você falou que eles são irmãos? Claro, vai me dizer que você não sabia. Eu não sabia, sempre achei que Camila fosse namorada dele. Perguntei isso a você há bastante tempo atrás, lembra-se? Eu disse, corada. Lembro-me, sim, naquela época eu não conhecia os dois tão bem, mas pensei que por você e o Marcos estarem trabalhando juntos, ele já havia lhe falado sobre Camila. Simone, você precisa prestar mais atenção no que se passa à sua volta. Repreendeu-me Thaís. Senti uma alegria tão grande dentro de mim, a minha vontade era gritar, sorrir, voar. Então o Marcos não tinha namorada, não amava Camila do jeito que eu pensava? Meu Deus, eu precisava urgentemente pedir licença para ir à colônia onde morava Camila, abraçá-la e pedir desculpas pela minha ignorância. Thaís, você de fato só tem me ajudado. Você me deu o maior presente do mundo. Eu amo Marco, sim. Sou capaz de mergulhar nas trevas, de me atirar no espaço por ele. Mas sempre pensei que ele e Camila fossem namorados. Puxando Thaís, perguntei: quando é que você vai à colônia? Pretendo ir, se Deus permitir, no próximo domingo. Eu quero ir com você e o Marcos. Muito bem, é assim que se fala. Vamos pedir uma permissão para a sua viagem. Naquela noite me arrumei com gosto, estava transbordando de alegria. Assim que me aproximei do salão onde os jovens conversavam e se apresentavam, pois diariamente chegava gente nova, vi que o Marcos me olhava. Pela primeira vez notei um brilho diferente nos olhos dele. Ele veio até nós. Thaís, Simone, venham sentar-se conosco. Vamos ouvir um musical novo. Acredito que vocês vão gostar. Eu, que sempre estava de cara fechada perto dele e não olhava dentro dos seus olhos, respondi sem desviar a minha atenção. Aceitamos com prazer. Pela primeira vez eu pude notar que ele me olhava, interessava-se por mim. Ele era amável com todos, lindo e solicitado, cobiçado pelas moças, porém me dedicava uma atenção especial. Eu é que estava cega de ciúmes e não havia percebido seu carinho. Ao lado do Marcos nascia uma nova pessoa, uma nova Simone. Naquela noite eu demorei a conciliar o meu sono. Era felicidade demais. Nada mais me incomodava, eu estava feliz, muito feliz. Chegou o domingo, eu fui com os outros jovens e, é claro, entre Thaís e Marcos. Camila nos esperava no portão, quando nos viu veio correndo, abraçou-me, deu-nos as boas-vindas e virando para mim disse: até que enfim, pensei que você nunca aparecesse por aqui. O lugar era divino. Tudo era perfeito, bonito. Era impossível conhecer num só dia aquela colônia maravilhosa. Fui levada aos lugares mais importantes daquele lugar. Entramos no mosteiro onde os monges oravam e entoavam um belo hino. Entre eles havia um monge. Ele me olhou, senti um calafrio percorrendo meu corpo.
Tive a sensação de que já conhecia aquele senhor. Ele veio até nós, abraçou um a um. Sejam bem-vindos, meus filhos. Tive vontade de chorar. Os olhos dele eram tão serenos, transmitiam tanta paz. Vi muitas coisas bonitas no mosteiro e antes de nos despedirmos, o monge, apertando minha mão, exclamou: Deus te abençoe, amada filha. O amor de Jesus está entre nós e nos une para sempre. Saí com o coração apertado. Ele ficou parado, olhando-nos. Na porta do mosteiro, olhei para trás, ele me acenou. Comentei com Camila que eu tinha a sensação de que conhecia aquele monge. Ela propôs: Por que você não tira informações sobre ele? Será que eu posso fazer isso? Claro que pode, Simone. Aqui nós nada temos a esconder um do outro. Qualquer pessoa pode tirar informações minhas e suas, assim como temos o mesmo direito. Naturalmente que há limitações. Só podemos obter informações quando suspeitamos que somos parentes de alguém e aí recebemos a permissão para fazermos tal levantamento. Vamos até a secretaria falar com o diretor? Convidou-me. Chegamos num prédio cercado por um belo jardim. Um simpático jardineiro cuidava das rosas que desabrochavam majestosamente, colorindo nossos olhos. Um perfume maravilhoso enchia o ar. Ele nos deu boas-vindas e continuou cantarolando uma canção de amor. A recepcionista, assim que avistou Camila, abriu a porta, sorridente, convidando-nos a entrar. Encabulada, pedi licença e me sentei na cadeira. Camila expôs a nossa intenção. Ela pediu que aguardássemos um instante. Logo fomos convidadas a entrar na sala do diretor. Ele gentilmente nos convidou a sentar. Olhando-me, perguntou: Então você deseja saber se teve ligações anteriores com o monge Uziel? Sim, senhor. Se for possível, eu desejo saber. E, se ficar comprovada uma ligação entre vocês na vida terrena, como vai se comportar? Sinceramente, não posso dizer que vou reagir sem emoções, mas creio, senhor diretor, que isso poderá me ajudar muito. Confesso que às vezes me sinto sozinha. Gostaria de encontrar algumas pessoas da minha vida terrena. Ele me abraçou e argumentou: Filha, Deus esteve com você em seu corpo físico e continua com você em seu corpo espiritual. Vamos entrar? Entramos numa sala iluminada, irradiava um perfume suave por toda parte. Alguns senhores estavam olhando uma tela com gráficos. Com a nossa chegada, eles pararam e amistosamente nos receberam. O diretor explicou a um deles que eu gostaria de obter informações sobre o monge Uziel. Um senhor de cabelos grisalhos e barba branca pediu-me que colocasse a mão sobre uma placa e aguardasse um instante. Entrou em outra sala ao lado e dentro de alguns instantes abria a porta, convidando-nos a entrar. O diretor despediu-se de nós. Vocês estão em boas mãos. Quando saírem, me procurem. Camila entrou comigo. Assim que entramos na sala, eu li uma placa com a seguinte legenda: Laboratório de Pesquisas. Ligações de vidas passadas. Bem, Simone, você está autorizada a fazer a sua pesquisa. Em instantes, aparecia na tela o monge e aos poucos, como num filme, foram surgindo imagens e lugares. Vi um jovem trabalhador rural entrando numa capela e casando-se com uma moça simples. Vi aquele rapaz simples com uma menina recém-nascida nos braços. Ele chorava de emoção olhando a filha. Reconheci o monge Uziel. Foi meu pai em terra. Camila fechou a tela e comentou: Agora já sabe quem é ele. Tudo tem sua hora e seu tempo. Camila, ele sabe quem sou eu? Sim, ele sabe. Desde que você retornou, que ele acompanha todo o seu processo de evolução espiritual. Fiquei parada, sem saber o que fazer. Quer voltar ao mosteiro? Sim, quero,
Mas antes eu gostaria de agradecer ao diretor que nos recebeu tão bem, sem problemas. O diretor amável e muito tranquilo me perguntou: "E então, Simone, descobriu alguma coisa?" "Sim, senhor, e quero lhe agradecer pela felicidade que encontrei nesta colônia." Retornamos ao mosteiro e, ao chegarmos ao portão, avistamos o monge Uziel parado no mesmo lugar. Quando nos viu, desceu os degraus em passos rápidos, vindo ao nosso encontro. Ele abriu os braços para mim, eu corri e me atirei em seus braços chorando. Ele me apertou junto ao coração. Desta vez, minhas lágrimas eram de alegria e felicidade. Pai, eu estou tão feliz em encontrá-lo. Eu também estou muito grato a Deus, filha, em ver que você está progredindo a cada dia. Camila nos deixou a sós, conversamos muito e ele me prometeu que iria me visitar dentro em breve. Naquelas poucas horas de conversa, eu compreendi muitas verdades, inclusive que Deus tinha alguns propósitos para comigo. Como todas as pessoas que a conheciam, vi e descobri na Camila um anjo que Deus coloca em nossos caminhos e compreendi que todos os anjos são belos e ela não poderia deixar de ser diferente. O céu estava azul com algumas auréolas brancas e rosas. Despedimo-nos dos amigos da colônia e regressamos para casa. Sentada ao lado de Marcos, eu observava o céu, algumas andorinhas voavam, brincavam no espaço. Pela primeira vez desde a minha chegada no mundo dos espíritos, eu verdadeiramente compreendia e aceitava a lei do amor. Marcos, apertando minha mão, me perguntou: "Por que está tão calada?" "Porque estou feliz, muito feliz. Estou começando a ouvir o meu interior. Eu sei que hoje foi um dia cheio de venturas para você, meu amor. Sinto-me feliz pela sua felicidade." Com a cabeça encostada no seu ombro, chorei de emoção, de alegria e felicidade, agradeci a Deus e com sinceridade no coração. Tentei me lembrar se de fato tinha ouvido Marcos dizer meu amor. Marcos, animando-me, convidou-me a mudar de assunto, que o momento pedia alegria e planos. Começamos a falar da beleza da colônia. Fitando-me nos olhos, perguntou-me: "Como você hoje vê a Camila?" Baixei meus olhos, estava envergonhada. Hoje eu sei que ela é um anjo. Antes eu não conseguia enxergar isso. Sentia ciúmes e raiva dela o tempo todo. Você me perdoa, Marcos? Perdoar do quê, Simone? Quem entre nós não cometeu seus enganos? Capítulo 9. Descobrindo sentimentos. A vida continuava empurrando-me para outros caminhos. Eu comecei a ir até a crosta terrestre, trabalhar nos primeiros socorros com os desencarnados. Ao lado de Marcos, tudo era maravilhoso. Tudo era divino, o amor nos faz vencer tudo. Meu pai me visitava com frequência, eu também ia visitá-lo. Já não dava mais para esconder de ninguém os nossos sentimentos. Eu e o Marcos nos amávamos. Nem eu nem ele queríamos saber sobre as nossas ligações passadas. No fundo, sentíamos medo de descobrir algo que viesse a nos separar. Thaís iria se casar. Apesar da saudade e da falta que ela iria me fazer, eu estava feliz. Um grupo de 300 pessoas partiu em missão rumo à Terra. As lembranças da Terra me pareciam um sonho bom que tive há muito tempo atrás. Alguns choravam, pois sabiam o que iriam enfrentar no corpo carnal. As casas, antes habitadas pelos casais que partiram, foram reformadas e os móveis foram trocados. Os jardins foram cuidados, enfim, houve uma reforma geral nas moradias que em breve novos casais estariam ocupando. À noite, sentados no jardim, eu e Marcos, de mãos dadas, comentávamos sobre os casamentos. "Você já pensou quando for o nosso?" comentou Marcos, apertando minha mão. Pensando nos que partiram em missão, eu perguntei ao Marcos: "Você seria capaz de voltar à Terra como encarnado para fazer algo por mim?"
Eu voltarei à terra por você hoje, amanhã ou em qualquer ocasião. Tudo que eu fizer por você, estarei fazendo por mim mesmo. E você faria o mesmo por mim? Perguntou ele. Faria sim, Marcos, de todo o meu coração. Marcos, não é uma loucura para os encarnados que estão acostumados com a cronologia do tempo, onde os mais velhos fisicamente são sempre os pais e avós, enquanto aqui não existe idade, não há velhos e nem novos. É verdade, Simone. Hoje nós sabemos que no mundo espiritual não existe idade cronológica. Para falar a verdade, o que quero mesmo é me casar com você. Tenho até medo de pensar que de um momento para o outro o nosso diretor possa chamar um de nós dois e dizer: Você precisa passar por mais uma encarnação em terra para obter a licença de casamento. Passou-me um calafrio pelo corpo ouvir Marcos falar aquilo. Deus não vai fazer isso conosco, respondi. Simone, você sabia que os noivos fizeram vários cursos para se adaptarem aos casamentos espirituais? Não, eu não sabia que aqui também havia esse tipo de preparação. Foi quando Marcos me contou que o rapaz com quem ele dividia o quarto iria se casar, e que todos os dias ele participava dos encontros de casais. O casamento no mundo dos espíritos era muito mais sério do que imaginávamos, acrescentou ele. Aqui não existem separações e nem anulações de casamento, e geralmente os casais voltavam em missões à Terra juntos, ou trabalhavam espalhados por várias colônias, mas sempre retornavam. Chegou o sonhado dia para Thaís. A área toda do nosso jardim foi enfeitada com flores e frutos. Pétalas de rosas cobriam o chão e perfumavam o ar. A fonte despejava essências perfumadas. As noivas estavam sendo preparadas pelas mulheres mais experientes da nossa colônia, assim como os rapazes na ala masculina. Começaram a chegar os convidados. Eram seres de todas as idades, muitas crianças e outras colônias vizinhas. Que saudade e quanta alegria poder olhar aqueles rostinhos alegres. Vovós e vovôs, religiosos em suas indumentárias, moças e rapazes. Enfim, a nossa colônia estava repleta de pessoas bonitas. Todos os religiosos, vestidos a rigor, subiram no palco onde seriam realizados os casamentos. Os mestres da nossa colônia traziam os noivos e as mestras as noivas. Um coral cantava ao vivo uma melodia que enchia os nossos corações de emoção e de alegria. Cada religioso falou um pouco, davam conselhos, finalizavam em um só pensamento: amor e prosperidade. Os noivos foram abençoados e, daquele momento em diante, passariam a fazer parte do grupo de casais da nossa colônia, assumindo o papel de chefes de família. No final da cerimônia, os noivos foram cobertos por pétalas de rosas brancas, as crianças batiam palmas e cantavam parabéns aos noivos. Eu confesso que chorei, pois nunca vi algo parecido. Thaís, minha querida amiga, partia com seu marido para outra colônia e algumas moças ficariam conosco. Iriam ocupar as casas recém-reformadas deixadas pelos que partiram em missão. Quando todos se retiraram, a colônia ficou em pleno silêncio. O quarto estava vazio sem Thaís, parecia imenso e triste. Fui até a janela, fiquei olhando as estrelas brilhando no céu. Quanto tempo se havia passado desde a minha chegada? Onde estariam as pessoas que eu tanto amava? Uma brisa suave batia em meu rosto. Pensava em meu pai, ele era um monge no mundo espiritual. E quando minha mãe o encontrasse, iria entender? Lembrava-me dela com ternura. Pensava em tia Alzira, meus irmãos, lembrava-me de todas as pessoas da minha vida passada. Não sei quanto tempo fiquei debruçada na janela. Já havia recebido autorização para volitar. Observação: flutuar, transportar-se. Dentro da colônia. Nas horas de trabalho, porém aquela hora não tínhamos permissão para tal.
Nós não podíamos sair volitando sem rumo. A minha vontade naquela noite era sair voando, mas me contive. Todos os moradores respeitavam as regras e as leis locais. Depois de todos os tratamentos que fiz, aprendi a dominar minhas emoções. Não seria mais atingida em meu corpo espiritual, enganava a mim mesma. Ainda havia ansiedade dentro de mim. Guardava uma imensa saudade, eu não conseguia me desprender totalmente das minhas últimas lembranças terrenas. Eu sabia que mudar a minha vida só dependia de mim. Continuava com a mesma aparência, conservava todos os meus traços terrenos. As lembranças também vinham fortes. Debruçada na janela, chorei durante muito tempo. Uma angústia grande me dominava. Fui quase me arrastando até a cama, bebi um copo de água e adormeci. No outro dia, logo cedo me levantei. Meu corpo doía, senti tontura, uma fraqueza me dominava. Preparei-me para mais um dia de trabalho. Iríamos trabalhar no resgate na crosta terrestre, eu não podia me atrasar. Ao me avistar, Marcos veio correndo até mim e perguntou-me: O que houve com você? Não passou bem essa noite? Acho que eu tive uma recaída passageira. Já passou, estou bem. Ele passou um braço em torno dos meus ombros e comentou: Você não está nada bem. Vai voltar agora mesmo e passar por um médico, a fim de receber o tratamento adequado. Marcos, eu estou falando que eu estou bem, eu quero ir trabalhar, respondi quase gritando. Sem me dar resposta, ele me levou ao laboratório. O doutor Gaspar perguntou: O que você andou fazendo, mocinha? Vamos tomar uma injeção e ficar de repouso algumas horas. Hoje a mocinha não pode sair da colônia. Pode ir, Marcos, nós cuidaremos dela. Tentei protestar, provando que estava bem, porém notei que todos se entreolhavam. Quando Marcos se afastou, Dr. Gaspar sentou-se ao meu lado, apertou um botão e pediu-me que ficasse olhando para a tela. Vi uma senhora gemendo de dores, não conseguia sentar-se na cama. Ele apertou o botão, fechando a tela. Fiquei chocada com a cena. Eu não entendi, Dr. Gaspar, por que o senhor mostrou-me esta passagem? Quem é essa senhora? É minha mãe? Não, não é sua mãe, é você. Pegue esse espelho e se olhe. Dei um grito de espanto. Meu Deus, o que é isto? Meu rosto estava enrugado, meus cabelos brancos com fios grisalhos. Simone, quando você volta ao seu passado em terra, absorve as energias do tempo. Você atrai energias nocivas que, ao invés de lhe reconstituir um novo corpo, a levam ao passado. Quando você se apresentou hoje para o trabalho, Marcos a viu assim. Você acha que teria forças e condições para cuidar de alguém nesse estado? Acrescentou ele. Eu tremia de medo e vergonha pelo quadro apresentado. Sentado à minha frente, ele continuou falando. Definitivamente pare de remexer a sua vida passada. Você não consegue enxergar nada à sua frente, porque não se esforça. O que mais deseja de sua vida? Até hoje, a única coisa boa que você conseguiu para si mesma foi reconhecer a seu pai e nada mais. Quanto tempo você pretende ficar nessa dependência espiritual? Se continuar assim, será transferida para a colônia de deficientes espirituais. É isso que quer? Simone, cresça. Você está se comportando muito mal. Quando pensamos que você está equilibrada, lá vem você com uma de suas crises. Vamos parar com esse egoísmo. Nós temos outras pessoas para ajudar e você simplesmente quer ser o centro das atenções na colônia. Ouvi muitas verdades da boca do Dr. Gaspar, que me doeram mais que uma surra. Enquanto chorava de vergonha, imaginando que Marcos tinha me visto daquele jeito, pedi a Deus perdão e que ele me desse forças para vencer tantas dificuldades criadas por mim mesma. Dr. Gaspar, de pé diante de mim, antes de deixar a sala, acrescentou:
Quero tê-la aqui muitas e muitas vezes, como uma das muitas assistentes da colônia e não como uma paciente complicada. A enfermeira me ajudou a deitar na maca, cobriu-me com um lençol branco, uma luz lilás percorria todo o meu corpo. Acho que dormi um pouco. Quando acordei, a mesma enfermeira estava sentada, me observando. Sentei-me na cama, ela me perguntou: Quer um pouco de água, Simone? Aceito, obrigada. Bebi água e passei as mãos pelos cabelos. Será que estavam brancos? Tive medo de tocar em meu rosto. Como se ouvisse o meu pensamento, a enfermeira pegou um espelho e convidou: Olhe para o espelho, sem medo. Voltei a ser o que sempre fui. Respirei fundo e agradeci a Deus. Meus cabelos estavam lisos e brilhantes, e a pele aveludada e sem rugas. E então? Perguntou a enfermeira. Graças a Deus estou ótima. Vamos fazer o teste de resistência? Vamos lá, Simone. Sente-se bem relaxada e firme o seu pensamento em Deus. Agora, arrume-se do jeito que você se sinta bem. Seguindo a sugestão dela, fechei os olhos, banhei-me com uma essência de rosas, lavei e sequei os cabelos. Senti o perfume do meu próprio ser. A sensação era maravilhosa. Modelei uma calça jeans e uma camiseta branca, meias e tênis. Prendi os cabelos no alto da cabeça, senti-me ótima e levei-me acima do chão várias vezes. Abri os olhos e a enfermeira batendo palmas avisou-me: Pode seguir, você está de alta, porém é bom ter juízo. Ao passar pela secretaria, ouvi um psiu. Era o Marcos. Abri os braços e, num abraço sincero e silencioso, falamos com o coração. Após um breve momento, ele levantou meu queixo, dizendo: Você está linda. Eu amo você demais. Senti muito a sua falta. Hoje eu tive o dia mais longo da minha vida. Nem eu mesmo sabia que ficar longe de você é uma tortura para mim. Por favor, não faça isso comigo. Eu quero estar com você, não me abandone. Ouça-me. Passei o tempo todo pensando e pensando se realmente você me ama ou simplesmente encontrou em mim um motivo para fugir de suas lembranças. Se você me ama de fato, por que sofre tanto? Quem ama de verdade supera tudo, pois somente o amor sobrevive a tudo que passamos. Hoje tive vontade de procurar nosso superior e pedir uma autorização para investigar nossas vidas. Caso eu esteja atrapalhando a sua, peço transferência para qualquer outra colônia ou até mesmo implorarei para reencarnar. Não quero mais vê-la sofrendo, porque o seu sofrimento me faz sofrer também. As lágrimas desciam sem que eu pudesse retê-las. Chegamos ao jardim, abracei Marcos e, olhando dentro dos seus olhos mais uma vez, pedi perdão pelas minhas fraquezas. Implorei a ele para não fazer nenhum levantamento sobre nós e pedi com sinceridade no coração: Marcos, eu não consigo viver longe de você. Não faça isso comigo. Eu sei que não tenho me comportado muito bem. Por favor, não duvide do meu amor. Foi esse amor que me ajudou a manter-me viva e consciente. Eu estive pensando seriamente em solicitar uma transferência do meu quarto como interna para ser adotada por uma das muitas famílias que vivem nos arredores. Talvez ao lado de um pai e uma mãe espiritual eu consiga assimilar melhor a minha condição como espírito. Abraçando-me forte, Marcos me levou até o banco do jardim. Vamos trocar algumas ideias sobre esse assunto. Parece-me uma boa saída, ele admitiu. Capítulo 10. Amor fraterno. Abraçados sob o luar, eu e Marcos ficamos conversando sobre nossos sonhos futuros. Ouvi os conselhos dele e iria pedir uma transferência para a colônia dos adotados. Quem sabe, voltando a sentir o aconchego familiar, não teria tempo de cair, pensar no passado. No outro dia, logo cedo, tomei um banho, estava me sentindo super alegre. Arrumei-me e saí.
Antes de sair para o meu trabalho, eu queria deixar registrado o meu pedido de transferência na secretaria da colônia. Ao entrar na sala, a recepcionista, uma senhora de olhar bondoso e muito simpático, recebeu-me alegremente. Olá, menina bonita, em que eu posso ajudá-la? Sentindo-me à vontade, eu disse: quero ser adotada. Que coisa boa! Dividir o amor é o começo da vida. Sente-se aqui, apontou-me uma cadeira. Tome um chá, suco ou água. Fique à vontade. Depois prosseguiu. Coloque o dedinho aqui nesta placa. Encostei o polegar numa placa luminosa e ela, olhando numa tela à sua frente, constatou: ah, seu nome é Simone. Lindo nome. Combina com a dona. Muito obrigada. E a senhora como se chama? Elvira. Olhei para ela e pensei: todas as Elviras são bondosas. Minha tia Elvira era uma pessoa divina. Simone, cuidado com a palavra era. Troque essa palavra por é. Sua tia não era maravilhosa, ela é maravilha. Fiquei assustada, ela lia os pensamentos. Vamos lá, eu tenho o casal Jonas e Marta, Manuel e Cândida, Luiz e Glória, que estão adotando filhos. Vem até aqui, vou mostrar na tela os casais referidos. Todos são seres especiais como pais, porém você é que deve escolher seus pais, assim como eles terão o mesmo direito de querê-la ou não. Logo estava passando ao vivo seus rostos bondosos e suas palavras doces. Quando terminou tudo, ela me perguntou: e então? É muito difícil escolher, porém eu gostei imensamente de seu Manuel e de Dona Cândida. Então vamos apresentar você a eles e saber o que eles acham de você, ela propôs. Quando pode ser? Agora mesmo. Ei, Simone, onde você pensa estar? Aqui tudo é resolvido com a velocidade da luz. Logo seu Manuel e Dona Cândida falavam comigo. Fiquei emocionada com tanto carinho e com a boa acolhida com que já me recebiam. Terminadas as apresentações, ficou a cargo dos nossos superiores aprovarem ou não o meu pedido de transferência. Dona Elvira me disse que, assim que eu retornasse do trabalho, passasse por lá. Com certeza já teria uma posição. Agradeci muito e saí. Marcos me aguardava lá fora. Ao me ver, veio ao meu encontro e, beijando a minha testa, perguntou-me ansioso: como foi? Acho que vai dar tudo certo. Eu senti isso dentro de meu coração. Eu também tenho esse bom pressentimento, ele concordou. Mas agora vamos apressar os passos. Já estão nos aguardando para a viagem. A estrada é longa e muitos nos esperam para mais um dia de trabalho. Estávamos conversando animadamente uns com os outros. Já conhecíamos aquele caminho muito bem. De repente, o veículo que nos levava à crosta entrou em um caminho diferente. Nós paramos de falar e nos entreolhamos. Um dos guias de viagem nos comunicou que naquele dia havíamos recebido um pedido de emergência e que muitas equipes de socorro estavam se dirigindo ao local. Explicou-nos que houve mortes coletivas com acidentes graves e que todos precisavam de socorros imediatos. Logo vieram dois instrutores e nos passaram algumas instruções de procedimento. Ficamos olhando a estrada, uma poeira vermelha cobria tudo. Alguns pássaros tristonhos estavam pousados nas árvores secas da estrada. Chegamos ao local, várias equipes que fazem o transporte da terra até a crosta já estavam trazendo os feridos. Nós nos dividimos em grupos de 8 pessoas, 4 médicos e 4 assistentes em cada grupo. Começamos a dar os primeiros socorros. Enquanto isso, outras equipes transportavam os doentes para as colônias já determinadas por nossos superiores. Cada irmão que era trazido da terra logo era identificado por um aparelho que somente os instrutores e chefes de equipe usavam para localizar as colônias, onde cada desencarnado precisaria ser internado.
Naquela correria toda, enquanto entregávamos um corpo espiritual aos cuidados do instrutor que identificava as colônias, eu reconheci o Dr. José. Ele me direcionou um olhar, piscou para mim e sorriu por baixo da máscara. Fez um sinal com a mão. Fiquei super feliz. Nunca imaginei que pudesse um dia trabalhar lado a lado com ele. Assim que terminamos de socorrer os últimos irmãos da tragédia terrena, ao invés de ficarmos cansados, estávamos alegres, tudo correu bem. Entramos nas urnas de limpeza e logo estávamos bem, cumprimentando os trabalhadores que vieram da terra, e estes retornaram imediatamente. Os espíritos trabalhadores de outras colônias se reuniram para agradecer uns aos outros, e lá estava Dr. José e sua equipe. Ele me disse que nos últimos tempos estava dando plantão naquele local e indo até a terra levar doutrina e esperança nos templos espirituais. Esse trabalho lhe fazia com um prazer imenso no coração. Conversamos muito. Falei sobre meu pai, ele me felicitou por tudo e disse-me que em breve iria nos visitar. Estava tão empolgada com as palavras do Dr. José que só me dei conta das outras pessoas quando alguém tocou em meu braço, chamando-me pelo nome. Eram Mara e seu Carlos. Meu Deus, são vocês mesmos? Gritei de alegria. Onde você mora, Simone? Quis saber Mara. Dei o nome da minha colônia e fiz a mesma pergunta. Nós moramos na Colônia da Misericórdia Divina. Muitos irmãos que deixaram a terra conosco se encontram por lá. Sentíamos muito a sua falta entre nós. Vocês sabem da Silvia? Não temos notícias dela, não, respondeu Mara. Pensávamos que ela estivesse com você. Você vem sempre aqui? Não, nesse lugar é a primeira vez. E você? Dou plantão por aqui, principalmente quando acontecem essas tragédias em terra. Puxando-me de lado, ela cochichou. Essa zona aqui é a mais próxima da terra. Dá para a gente até sentir o cheiro bom dos mares e florestas. Eu tenho esperança e fé em Deus que logo logo vou poder voltar para lá. Você quer voltar? Claro, você não? E completou. Deixei filhos pequenos, pai, mãe, marido e tudo mais. Trabalho e luto exatamente no sentido de poder voltar para casa. Seu Carlos entrou na nossa conversa, chamando a atenção de Mara. Simone, vê se não dá ouvidos às ideias de Mara. Ela colocou na cabeça que vai voltar e isso já virou obsessão. Fale para ela a besteira que fará, se um dia tentar burlar a lei e voltar para a terra por conta própria. Fiquei parada, olhando para os dois. Mara prosseguiu falando. Quem sabe se você não volta comigo, Simone? Pelo jeito você também não está satisfeita. Eu não me conformei até hoje com esta morte absurda. Você se lembra de que lhe avisei que tinha visto um corre-corre lá no prédio? Pois é, os puxa-sacos continuam vivos. Quem morreu fomos nós. Eu vou voltar sim, custe o que custar. Mara, acalme-se, as coisas por aqui não são fáceis. Nós não temos mais nenhuma chance de voltarmos a ser o que fomos antes, eu aconselhei. E daí, eu não quero ser o que fui antes, vou ser o que sou hoje. Marco chegou e mudamos de assunto. Antes de nos despedirmos, trocamos endereços, nomes das colônias e nossas identificações espirituais. Mara e seu Carlos prometeram que iriam me visitar, caso obtivessem autorização. Ao regressarmos, perguntei ao Marcos: Você vai comigo até a secretaria da colônia? Claro que vou. E depois vou levá-lo até a casa dos seus pais. Espero que você me apresente a eles como seu futuro marido. Ou pode me apresentar como seu noivo, eu não me importo. Começamos a rir. Estávamos felizes. O nosso desempenho foi ótimo. Tivemos uma experiência nova, um encontro agradável. Eu gostei de ter ajudado tantas pessoas ao lado de seu Carlos. Ao descermos do nosso veículo, nós nos despedimos dos nossos colegas e fomos correndo até a secretaria. Chegando lá, Dona Elvira nos recebeu sorrindo e nos convidou a acompanhá-la até a sala de um dos nossos superiores.
Sentados lado a lado estavam os meus pais adotivos. Ao me virem entrar, levantaram-se e vieram ao meu encontro. Simone, filha, que alegria poder tê-la conosco. No impulso, abracei os dois, sentindo a mesma emoção de quando abraçava minha mãe carnal. Nosso superior do dia era o Dr. Gaspar. Ele se levantou e veio até mim, dizendo: Eis os seus pais. Desejo felicidades a todos vocês. Lembre-se, Simone, do que recomendou Jesus a um dos seus discípulos. Eis aí sua mãe, eis aí o seu filho. Tudo acertado, eu agradeci a ele e chamei Marcos, que esperava de lado. Pai Manuel e mãe Cândida, esse é o Marcos, meu noivo. Seu Manuel abriu os braços e chamou Marcos, exclamando: Cândida, nós ganhamos 2 filhos. Deixamos a sala, eu estava transbordando de alegria e muito agradecida a Deus. Passamos pelo meu quarto, peguei algumas coisas consideradas pessoais e, de mãos dadas com Marcos, acompanhei meus pais adotivos ao meu novo lar. Caminhamos entre os jardins que separavam as casas vizinhas. A energia do lugar era indescritível. Marcos se despediu de mim, desejando-me felicidades, agradeceu a meus pais e, antes de atravessar o outro lado do jardim, voltou-se e disse em voz alta: Simone, amanhã cedo estarei aqui, para irmos juntos ao trabalho. Tudo bem, respondi. Fiquei parado olhando o jardim. Estava muito bem cuidado. As rosas desabrochavam por toda parte. A casa era pintada de branco por fora, portas e janelas azul claras. Todas as casas eram iguais. O que as diferenciava eram as numerações e as plantações dos jardins. Reparei que havia flores e ervas variadas em cada um deles. Não havia muros separando nada. Aliás, é algo que não existe internamente em nenhuma colônia espiritual. Externamente, os muros são altíssimos e têm lanças em volta, protegendo e dando segurança à colônia. Meu pai Manuel abriu a porta de entrada da casa e, sorrindo, disse: Entrem, minha esposa e minha filha. A casa é de vocês e daqui para frente serão as 2 mulheres mais importantes da minha vida, pois tenho que cuidar de ambas. Minha mãe, pegando minha mão, convidou-me a conhecer toda a casa. Tudo estava muito limpo e perfumado. Meu quarto era composto de uma cama, um armário, uma escrivaninha com uma estante e vários livros. Corri até a janela e vi que tinha uma cortina branca e leve, com pequeninas flores azuis enfeitando-a. Diante de meus olhos se abria um lindo jardim cercado por um rio de águas brilhantes, uma cachoeira e um pomar. Completavam a beleza que eu jamais desconfiei existir por ali. Que coisa linda! Gritei alto. Meu pai, puxando-me pela mão, considerou. Amanhã você poderá sair e tomar um banho de cachoeira, comer maçãs colhidas no pé e ouvir o canto dos pássaros, mas agora vem aqui que eu preciso lhe mostrar algo muito bonito. Fomos até uma sala e ele apertou 2 botões em um aparelho. Lá apareceram 2 crianças correndo atrás de um carneirinho. Eles riam de felicidade. Pai Manuel e mãe Cândida estavam sentados num banco de jardim, olhando para eles cheios de orgulho. Quem são essas crianças lindas? Eu quis saber. Nossos filhos, ele respondeu. Olhei para a mãe Cândida e ela sorria docilmente para mim. Fiquei com vontade de perguntar sobre as crianças, mas o filme prosseguia. Na tela, eu já via 2 jovens bem vestidos. Recebiam certificados de conclusão dos seus cursos. Mostrava também o casamento da moça. E depois a despedida dela, pois iria morar em outra colônia. Tomei coragem e inquiri. Eles vêm sempre visitá-los? Oh, sim, estamos sempre com eles, respondeu meu pai. Mãe Cândida, pegando na minha mão e na mão do esposo, nos convidou para irmos tomar um lanche que ela havia preparado. E olhando para o esposo, disse: Manuel, eu sei o quanto você está feliz com a chegada da nossa filha Simone.
Sentiu até vontade de rever os primeiros passos de nossos filhos, não é mesmo? Mas vamos para a cozinha, que eu fiz aquele bolo que você tanto gosta. Tem razão, Cândida. Eu sou mesmo muito romântico. Quando estou feliz, quero explorar toda a alegria que existe dentro de mim. Fiquei espantada, ouvindo-a falar que havia feito um bolo. Eu não havia comido e nem visto bolos, pães e nem comida nas repartições onde trabalhei. Alimentava-me de sopas de legumes, suco de frutas, tomava muita água, chá e até mesmo café, mas bolos, doces, eu não havia comido. A minha boca encheu-se de água ao ver sobre a mesa um bolo de fubá e uma chaleira de café. Sentamos os três. Mãe Cândida me serviu um bom pedaço de bolo e uma xícara de café. Comi com gosto o bolo e, quando terminei, observei que os dois se entreolhavam satisfeitos. Desculpe-me, acho que exagerei um pouco. Imagina, filha, você não tem ideia de como é gratificante vê-la feliz, comentou Mãe Cândida. Eu adoro bolos, principalmente de milho e chocolate. Você também gosta, não é, filha? Como é que o senhor adivinhou? Eu não adivinhei, eu sei. E ele riu. Naquela noite, oramos os três juntos, de mãos dadas. Entre eles, eu me senti leve, segura, protegida e amada. Foi assim que adormeci. Interessante que eu nunca havia sonhado. Eu acreditava que isso só sucedia com os encarnados. Mas eu tive um sonho maravilhoso. Foi uma experiência divina. Ainda era uma garota pequena, brincando, correndo atrás de um garoto que se escondia no pomar, e ele gritava: Vem me pegar, vem me pegar. Eu respondia: Vou te pegar, coelhinho, vou te pegar. Acordei sorrindo, meu Deus, eu sonhei. Que pena, eu não vi o rosto do menino no meu sonho, apenas o vi correndo e se escondendo de mim. Abri os olhos e me estiquei na cama. Os pássaros cantavam, levantei-me, vesti-me, saí bem devagar, temendo acordar meus pais. Abri a porta do fundo, corri para a beira do rio. Suas águas eram claras, muitos peixinhos pulando, a cachoeira despejava vagarosamente suas águas cristalinas. Pássaros coloridos dividiam com as borboletas espaço entre as flores ainda molhadas pelo orvalho da noite. No céu, a estrela da manhã brilhava entre as nuvens brancas que formavam carneirinhos. Coloquei as mãos nas águas do rio e pensei: nunca imaginei que houvesse tanta beleza neste lugar. Fui até a cachoeira, como que atraída por ela, e entrei vestida como estava. Embaixo da queda d'água me senti uma criança, comecei a gargalhar alto. Os primeiros raios do sol surgiam entre as águas formando um lindo arco-íris. Dei-me conta de que dali a pouco eu precisava me preparar para ir trabalhar. Atravessei a cachoeira e fui até o outro lado onde ficava o pomar. Tive a sensação que já conhecia muito bem aquele lugar. Uma macieira estava carregada de maçãs vermelhas. Lembrei-me de que Mãe Cândida havia me dito que eu poderia apanhar e comer maçãs. Foi o que fiz. Peguei uma madura, estava umedecida pelo sereno. Esfreguei-a entre as mãos e comi, deliciosa. Fiz o mesmo caminho de volta. No Jardim dos Fundos, encontrei Pai Noel cuidando das roseiras. Vendo-me, veio até mim, abraçando-me e dizendo: Eu sabia que você não iria resistir. E então, como foi o seu banho? Pai, o senhor não havia me dito que morava no céu. Eu estou encantada. Mas, engraçado, o senhor sabe que eu tive a sensação que já conhecia o lugar? Principalmente o pomar. Foi mesmo, filha? Que bom quando a gente tem esses sentimentos. Vamos entrar, que a sua mãe nos espera com um bom café. Ele piscou um olho. Quando entrei na cozinha, Mãe Cândida sorriu. Eu não acredito que você está toda molhada desse jeito. Já para seu quarto se vestir, cuidar de seus cabelos e venha tomar o seu café. Lembre-se de que hoje não é dia de folga. Precisa ir trabalhar e daqui a pouco seu noivo estará batendo palmas e se chamando. Beijei-a no rosto e saí correndo para o quarto. Como já havia aprendido, plasmei tudo o que precisava para o meu uso pessoal.
Sentei-me à mesa e comi um pão caseiro feito por minha querida mãe. Não dava para explicar o meu sentimento. Eu me sentia dentro do coração dos dois. Ouvimos palmas no portão, levantei-me rápido. É o Marcos, preciso ir. Calma, filha, aconselhou mãe Cândida. E, Manuel, convide o Marcos para entrar. Pegue seu material de trabalho, filha, verifique se tudo está em ordem, ela acrescentou. Marcos agradeceu a gentileza do convite, mas preferiu me esperar no jardim. Apreciava a beleza das rosas e elogiava o cuidado de pai Manuel na escolha das cores e no bom gosto na formação do jardim. Beijei os dois, minha mãe me examinou com os olhos e me disse: Bom dia para você, filha. Vou te esperar com um bolo de chocolate hoje. Mãe, eu ainda não consultei os mestres, mas a senhora pode me responder. No plano espiritual, a gente também pode engordar? Ela gargalhou, tapando a boca com a mão. Fique sossegada, você não vai engordar. Beijei Marcos no rosto e ele me olhou feliz. Despediu-se dos meus pais, pegou minha mão, saímos juntos. Antes de entrar na outra ala, virei-me, olhei para trás, lá estavam os dois parados, olhando para a gente. Acenei, enviando um beijo. Assim que dobramos o quarteirão, Marcos me fez parar e, levantando-me do chão, me perguntou rindo: Nunca vi você tão feliz assim. Conte para mim o que você fez e viu de bom na sua nova casa. Ah, Marcos, eu estou atônita. Tenho a impressão de que sempre morei com eles. Você não imagina o que tem do outro lado das casas. Marcos, é um céu, é um paraíso. Tem rio, cachoeira, pomar, flores, pássaros e borboletas de todas as cores. Você pode não acreditar, mas hoje cedo eu já tomei um banho de cachoeira, comi uma maçã colhida no pé. E mais, eu nunca havia sonhado, essa noite eu sonhei. Nunca imaginei que os mortos pudessem sonhar. Outra coisa, ontem eu comi bolo de fubá com café, igualzinho aos que eu comia quando encarnada. Ah, Marcos, eu estou vivendo um conto de fadas. Não quero despertar. Nunca estive tão bem e tão feliz como me sinto agora. Não sou ciumento. Quero que você aprenda a amar outras pessoas, outros lugares. Respondeu-me ele, colocando-me no chão. Sua alegria me deixa feliz. Marcos, você nunca quis ser adotado por uma família? Eu? Nunca pensei nisto. Percebo que existem outras pessoas mais carentes do que eu. Sinto falta às vezes de uma casa, de um bolo de fubá, um banho de cachoeira, alguém olhando por mim. Mas o dever me lembra que existem outros mais necessitados do que eu, ele frisou rindo. Você acha que estou ocupando o lugar de alguém que precisa mais do que eu, Marcos? Simone, você precisa dessa alegria. É só reparar no seu rosto para notar o quanto você está sendo beneficiada. Você precisa mais do que eu, não seja criança. Eu mesma aconselhei você a fazer isso, lembra-se?